Esse tema que eu vou abordar hoje é um tema assim que tem muita gente, né, que vem perguntando, muitas vezes comentando a respeito, né? O que acontece? Muitas mulheres hoje, elas têm a vida travada, estão lá com vários bloqueios, né, em várias áreas da vida e não conseguem entender o que é que está acontecendo. Por que que a vida está bloqueada? Por que que a vida está travada em algum ponto? Sem saber o porquê, de onde está vindo essa trava, a primeira coisa que vem na cabeça é mudar de cidade. Eu vou mudar porque a cidade que eu estou não está me dando oportunidades, né? Eu preciso resolver a minha vida não anda, tá parada. E aí eu fico nessa. Ei, Gerlane, a minha convidada já chegou. Boa noite, boa noite. Então eu estou dando uma pinceladinha aqui sobre o nosso tema de hoje, porque muitas mulheres, né, por se sentirem perdidas, com a vida bloqueada, né, sem saber o porquê que a vida está bloqueada, a primeira coisa que vem na cabeça, né, eu vou me mudar, eu vou para uma outra cidade, porque talvez lá vá ter outras oportunidades que aqui eu não estou tendo. Mas será que ir para uma outra cidade vai te livrar de todos os seus problemas? Esse aí é o tema da nossa live de hoje. Eu estou aguardando um pouquinho, dando um tempinho aqui para ver se o Instagram consegue convidar mais pessoas para a nossa live. Vai ser um bate-papo muito gostoso, tenho certeza. E a minha convidada já está aqui, já eu vou te chamar para a gente poder começar a discorrer aí sobre esse assunto. Minha convidada é uma mulher que ela mudou várias vezes também, assim como eu. Então, com certeza, ela tem muito a acrescentar, né, nessa nossa live de hoje. Por quê? Porque ela viveu na pele, ela sentiu na pele todas essas mudanças, né, o que aconteceu, e ela vai nos dizer. Ela vai ter aí uma resposta para essa nossa pergunta. Será que ela mudar de um lugar para o outro, os problemas delas ficaram para trás? Será que ela se livrou dos seus problemas? Será que a vida realmente destravou depois que ela mudou de cidade? Então, eu vou chamar aqui a minha querida convidada, bate-papo aqui comigo. Recebeu aí, Gerlane? Vamos ver se a minha convidada vai entrar. Olá, boa Oi, noite. boa noite, Gerlane. Boa noite. Estão me Conseguiu ouvindo bem? chegar? Tô te ouvindo. Tá tranquilo aqui para mim. Gerlane, Olá. primeira coisa, Gerlane, eu queria te agradecer por você ter aceitado o meu convite, né, para a gente ter esse bate-papo aqui hoje. E eu espero que você aí responda essa pergunta para a mulherada aí que tá com essa Ai, dúvida. Mas para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para a gente, fala um pouco de você, o que você faz, onde você está, né? Que cidade que você está hoje? então, eu primeiramente que agradeço a você, Helenice, o convite, desde já. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouco, né? Passar um pouco dessa minha experiência de mudanças e também com um olhar sistêmico, né? Que Isso, também muda tudo, né? Assim, a nossa muda forma tudo. de encarar, de ver e dessas mudanças que a gente faz de cidade. E eu, particularmente, já mudei muitas vezes, né? Já morei em várias cidades. E aí, hoje eu estou morando em Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco, que é região metropolitana de Recife. Então, Hum, é, foram algumas mudanças, né? E como você falou, né? Muitas vezes a gente vai mudando e achando que vai se livrar, né, dos problemas, que eles vão ficar na cidade onde a gente saiu, né? Mas não acontece. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E falando um pouco de mim, né? Eu também mudei de carreira, né? Fiz essa transição. Eu me formei em educação física, trabalhei vários anos na área, depois eu ingressei na Força Aérea, lá eu fui oficial, né? Trabalhei por 6 anos. legal, hein? Depois, em algum momento da minha vida, eu precisei olhar para dentro de mim e foi aí sim que eu comecei a enxergar todas essas questões, né, dessas mudanças, dessas minhas inquietações que eu tinha. E aí eu mergulhei no meu autoconhecimento, conheci as constelações, e então eu saí da Força Aérea
comecei a estudar as constelações e hoje é com isso que eu trabalho, né? Com as constelações, com autoconhecimento e podendo contribuir um pouco, né? Desse lado profissional e também dessa minha experiência de tantas mudanças, né? É muito legal, né, Gerlane? Porque nós duas temos, assim, mais ou menos o mesmo processo, né? A gente primeiro começou a fazer as mudanças de cidade, mudar para um lado, mudar para o outro, né? E Sim, eu acho que, assim, você deve ter sido igual a mim mesmo. Quando a gente muda, a gente não tem aquela percepção, né? A sim, gente tem uma expectativa tão alta, tão grande, que a gente vai mudar e que as coisas vão realmente mudar na vida da gente, que os nossos problemas vão ser amenizados, né? E hum, quando a gente faz essa mudança, nem sempre ela acontece. Muitas vezes a gente faz e aí a gente cai num abismo tão grande e mais perdida a gente fica. E a gente, e- já que nós duas somos também consteladoras, hoje a gente consegue identificar, né, o porquê que a gente estava perdida, faz uma mudança desse nível e ainda continua muitas vezes perdida, né? Hoje a gente sabe por quê. Tem algo por trás, tem algo que nos leva a mudar e tem algo também que continua ainda mexendo com a gente, né? E a gente não consegue entender. Muitas exatamente, pessoas mudam e às vezes até conseguem. Às vezes muda querendo um emprego novo, consegue um emprego e tudo, mas é tudo tão pesado, né? É tudo tão uhum, difícil que a pessoa acaba sendo infeliz naquela cidade. Então, às vezes ela exa- foi buscar um sonho, né, um projeto, muitas vezes ela até consegue tirar aquele projeto do papel, mas só que é um fardo, é um projeto pesado, né? Você não está totalmente satisfeita. é um Isso preço, né, que é se um preço paga. muito alto que paga, Uhum. né? Então, muitas vezes a pessoa vai e ela não consegue depois voltar para a cidade. Ela tem vergonha de voltar porque saiu com o sonho, né? E não quer voltar, tipo assim, de mãos abanando, né? Então, Sim, tem sim. muita coisa que pesa nesse processo, né? Mas, como a gente quer trazer aqui essa visão sistêmica, né? Eu gostaria que a gente começasse assim, se você puder falar um pouco, né, da sua história, se você Uhum. realmente foi buscar ou se você internalizou primeiro e depois a sua busca, como que foi o seu caso? Então, no meu caso, eu me mudei muito jovem, né? Eu morava no interior da Paraíba e aí meu pai sempre mandava a gente estudar na capital, porque naquela época, né, só na capital que tinha faculdades, enfim. Então, essa era a dinâmica de quando os filhos iam fazer o ensino médio, os pais mandavam para a capital e aí a gente resolvia a vida lá. Então, foi a minha primeira mudança. Eu saí de Souza e fui para Natal. E aí, Uhum. o princípio, né? No início, vem aquela euforia, aquela vontade de fazer Sim. diferente, né? Os meus pais, né, de uma certa forma, tinham uma certa rigidez na educação e o que eu queria era me livrar, né? Desse, oh, e agora eu vou me livrar, eu vou morar sozinha, sem os meus pais, eu vou fazer e acontecer, né? Esse é um ponto Essa importante, né? Esse é um ponto é, importante que muitas vezes é, é o que impulsiona a pessoa a sair de casa. É se sim, livrar da família, se livrar dos pais. E aí já tem um pontinho por trás, né, Gerlane? exata. E a minha visão no início era essa, né? De que eu ia Aham. ter liberdade para fazer o que eu queria, na hora que eu queria, né? E aí eu fui morar com meus irmãos, fui fazer ensino médio, posteriormente faculdade, mas aí ao longo desse processo, o que aconteceu? Eu sempre buscava a minha família, os meus pais eu buscava nos meus amigos novos, na família dos meus amigos novos. Eu buscava sempre essa busca constante, né? Porque eu sentia um vazio dentro de mim, né? Que eu não Uhum. sabia o que era, apesar de ser também muito jovem, né? E aí eu vivia nessa, não, agora eu acho que essa família dessa minha amiga, eu acho que ela vai suprir essa necessidade que eu sinto. Ah, e agora eu acho que esse namorado, eu acho que ele que vai suprir. E isso é um peso, como você falou, Helenice, muito grande, porque as É. pessoas se sentem pesadas, porque elas Uhum. nunca vão dar aquilo que só os nossos pais nos deram, não é isso? E aí, sempre quando eu achava que era aquilo, mais na frente eu me decepcionava de novo, porque realmente não era aquilo, né? E aí E um sempre. ponto interessante, um ponto Uhum, interessante que você está colocando aí,
é que a gente não entende o porquê que a gente tem esse vazio, né? A gente fica achando assim, ah, eu tô triste, eu tô sentindo assim, chateada, mas é porque eu me mudei. É porque eu mudei, eu tô longe da família, né? E tudo. Uhum. Mas não é por você estar fora, né? O seu vazio interno era a busca por outra coisa, né? Que inconsciente, a inconsciente você ainda não sabia o que que era, né? Não, eu não sabia, eu não tinha nenhum conhecimento, né, das Uhum. constelações, do inconsciente nosso, mas eu sabia que tinha algo dentro de mim que me incomodava. E Sim. eu nunca, né, sempre eu fui uma pessoa assim de muito movimento, eu sempre fui movimentando em busca de me realizar, de buscar as Uhum. minhas melhorias. Então, eu vivia nessa busca desenfreada de e agora eu acho que esse estudo vai me dar aquilo que eu quero, eu acho que esse trabalho vai suprir esse meu vazio, essa minha falta. Mas também não era o que acontecia. Sim. E como você falou, assim, às vezes a gente tem vergonha de voltar, né? De Uhum. pedir um colo. Na minha visão, naquela época, eu não tinha como voltar. Era daqui para frente. Porque se eu voltasse, era como se eu regredisse. Era como Uhum. se eu desse um passo atrás, sabe? E aí eu jamais pensava nessa hipótese de voltar. É engraçado que é uma coisa que passa pela maioria das mulheres, passa isso pela cabeça. Sim, Aquela vontade, né? Gente, eu não estou conseguindo nada aqui, eu estou triste aqui, eu estou infeliz, eu quero voltar. Mas aí quando você pensa em voltar, é como se aquilo você até tirasse da cabeça, né? Não, não é, posso nem pensar isso jamais. Como que eu vou voltar? O que que eu vou falar, sim. né? É pior ainda, Como que eu vou me explicar? Estou voltando por quê? Mas o vazio permanece, né? Então, permanece, muitas mulheres sentem isso, mas continuam naquela porque não sabem o que está por trás, não né? sabe, E aí exatamente. fica, É, tá. e tem o exemplo também dos meus irmãos, né, que assim como eu, eles também foram e eles foram fazendo a vida deles, foram fazendo faculdade, casando. Então, para mim, eu olhava para eles como um exemplo, né, como um exemplo Uhum. de seguir. Então, essa hipótese também de voltar era descartada em virtude disso, porque ninguém voltou. Então, por que que eu iria voltar, né? Certo. Tinha também Uhum. mais esse agravante aí. Mas, enfim, segui a minha vida, né? Fiz faculdade em Natal, depois comecei a trabalhar, mas sempre com essa inquietação dentro de mim. E não sabia o que era. Depois de um certo tempo, eu conheci um rapaz de Recife, e aí nós começamos a namorar, e aí eu me casei e mudei mais uma vez. Fui para morar em Recife. E Uhum. também mais nessa expectativa, né, de mudar de vida, de uma vida nova, de um casamento, né? E aí, mais uma vez, ele criou aquela esperança que, não, Aquela agora expectativa, né? isso, Expectativa de tudo mudar. exatamente. Agora sim, agora eu vou conseguir finalmente preencher esse vazio. E realmente os dias vão passando, a gente vai trabalhando, porque afinal, né, você tem que viver, não tem como. A gente Mas começa a ligar o piloto automático, né? Começa a fazer as coisas, trabalhar e não começa a não pensar, né? Não pensar tanto naquilo que está incomodando. é justamente isso que acontecia comigo. Eu não pensava, eu simplesmente ia vivendo, tipo, cumprindo aquele quadrinho, né? Eu só ia cumprindo o quadrinho. Ah, eu tenho que casar, eu tenho que trabalhar, eu tenho. A minha vida era essa, eu tenho. Mas eu não parava para pensar, por que eu tenho? Uhum. Por que que eu tenho que ir por aí? Por que que eu estou me sentindo assim? Né? Uhum. E esses questionamentos, até então, eu não me permitia fazer, até porque, né, eu trabalhava o dia todo, chegava em casa já cansada, e realmente eu não tirava um tempo para me questionar nisso. Mas é como você falou também no início, né, que as pessoas vão se sentindo com esse vazio, vão se sentindo incomodadas, mas também não para pensar o porquê de tudo isso, né? É porque muitas vezes o incômodo, ele fica se torna constante, né? Aquele incômodo constante. Mas a pessoa fica assim, gente, mas eu acho que isso é só comigo, é só eu que sinto isso. Ela não imagina que as outras pessoas que também estão na mesma situação que ela, que mudaram também de cidade, né?
muitas vezes estão na mesma cidade, né? Que vieram de outros lugares, mas estão ali, na mesma cidade, passando pelo mesmo perrengue, né? Isso. Por quê? Ela sempre pensa assim, ah, isso é um problema, é meu, eu estou errado, eu aqui não estou sabendo como lidar. Isso só está acontecendo comigo, né? Alguma coisa nesse sentido, e vai empurrando, não é isso? É, exatamente. E aí você vai fazendo amizades, né? Você vai construindo um novo ciclo para a sua vida e tudo aquilo, em algum momento você vai se anestesiando, né? Sim. A palavra é essa, vai se É, conformando, né, com aquela vida, vivendo no automático e no momento que está mais triste, sim, você procura alguma coisa, um amigo, uhum, sai, viaja para, né? Mas só que aquilo é de momento, né? Depois sim. aquela sensação volta tudo novamente. Mas aí, né, continuando a minha história, em seguida eu ingressei na Força Aérea, trabalhar como militar lá, e sempre também nesse automático. E cabe aí um parêntese também para nós mulheres, né, nessa proporção de fazer, de fazer, de fazer, a gente acaba acionando mais a nossa energia masculina e É. esquece o nosso feminino, porque o nosso feminino é mais isso, é mais o sentir, é Uhum. mais essa calma, é mais a paciência, coisa que eu não tinha. Então, isso também, né, de certa forma, agravava, né, essa situação Cada de. vez mais agravava a situação, né? Exatamente, porque eu não estava conectada com o meu feminino. Então, em momento algum, eu poderia relaxar e pensar, não, por que que eu estou nessa situação, né? Mas eu continuava lá trabalhando, buscando, e a energia do masculino só aumentava. Depois eu fui ser militar, e você sabe que o militarismo, o ambiente é mais predominantemente Mais masculino, e masculino, aí né? que aumentou mais ainda esse meu masculino. E aí você sabe também, né, Lenice, você que trabalha com as constelações, você sabe que também tudo, né, você tem aquele ápice, depois você tem aquele declínio, que é quando Sim. as relações não se sustentam, né, o trabalho que você também almeja, você começa a não se sentir mais satisfeito e você quer mudar. Então, comigo não foi diferente, né, o meu casamento acabou porque eu achava, né, também que era esse o motivo da minha insatisfação de vida, né? Então, sempre é um ponto importante para que as pessoas possam refletir que sempre a gente arruma um culpado, né? Ah, não, No outro, né? Sempre o é, culpado e o culpado tá fora. exatamente. Não, eu tô me sentindo assim por causa do meu marido. Eu tô assim por causa do meu trabalho. Sempre a questão está fora de você, quando na verdade está dentro de você. Mas Isso. aí eu, né, totalmente inexperiente nesse meio e continuei, o meu casamento acabou e foi aí que realmente eu acho que eu comecei a, assim, deu uma chacoalhada mesmo na minha vida, que eu digo assim, que foi o fundo do poço, quando eu comecei a enxergar mais profundamente que existia alguma coisa de errada comigo, porque não era possível. Porque eu me casei, eu realizei o que eu queria, um casamento, eu estava trabalhando na Força Aérea, coisa que muita gente também gostaria, Uhum. né, de ter. E aí eu disse, gente, não é possível, não é possível que eu tenho tudo para ser feliz, né? Assim, por que que eu não sou? Eu comecei a Nossa, me você tocou num ponto chave aí, Gerlane, que é um ponto que a maioria das mulheres chega. Por questionar que isso. é que eu sinto isso? Eu acho que é a virada de chave, né? É o que te faz buscar entender realmente, porque chega num ponto, é o limite. Né? Gente, É, se eu tenho um casamento que eu sempre quis, né? Se eu sair da cidade para procurar um casamento ou procurar um emprego melhor, eu estou tendo um emprego melhor. Por que é que isso não está me satisfazendo? Por que é que eu sinto esse vazio? isso. E isso Né? vai te consumindo de um jeito, porque você começa a se questionar. Se eu tivesse ficado na minha cidade, se eu não tivesse me mudado, então começa a vir os sis, né? E É. se, e E se? se? E vira uma confusão só, né? Todas essas.
inquietações e angústias, mas aí eu, como sempre, né, eu sou muito do movimento e eu parei, eu disse, não, agora eu não quero mais paliativos, porque paliativos você resolve aquilo ali de momento, mas depois volta tudo. Eu quero realmente entender, eu quero me conhecer, eu quero buscar a possível raiz de tudo isso. Aí foi aí quando eu comecei a fazer terapia, busquei uma psicóloga, e ela foi me ajudando muito. E um parêntese aqui, né, que eu falo assim, que muita gente fala assim, vou fazer uma terapia e daqui a pouco eu já tô boa, tô bem. Não é verdade também. É nesse momento que realmente você vai mais lá profundo, porque aí você começa a enxergar as suas dores mais profundas, as suas feridas. É como se você fosse, né, o tempo todo lá cutucando a feridinha para que ela arrebente e sare, mas é exatamente isso. Mas aí eu fui e foi ela que me apresentou as constelações, ela, né, Que me legal. de fazer e tal. E aí eu busquei. E foi aí que eu sempre digo, foi o meu divisor de águas, quando eu conheci as constelações. Porque eu comecei a entender que essa minha angústia era nada mais, nada menos, uma das, né? Que era o meu senso de pertencimento, né? Tão forte que até lá. Porque eu Peraí, não conta ainda, Gelane. Não conta ainda. Olha tá, só, vamos falar um pouco aí, abrir um parêntese aí e falar um pouco aí sobre a constelação, né? Sobre a visão sistêmica aí que o Bert trouxe para a gente, né? Então, uhum, nós temos aí essas três leis, né? Só para contextualizar, para o pessoal entender, que a gente já vai entrar aí essa questão sua, né? De uhum, por que você descobriu aí o porquê que você tinha esse vazio. Mas só para contextualizar aí, é, na visão sistêmica, né? O Bert trouxe para a gente três leis, né? Que são três leis naturais, só para vocês entenderem melhor, até a gente chegar aqui nesse ponto do relato da Gerlane. Então, essas três leis, elas regem, né, todos os nossos relacionamentos. Então, a primeira lei é o pertencimento, né? uhum, Não tem ordem certa. Estou falando como primeira e segunda, mas não tem ordem. Isso não tem uhum. ordem na vida da gente, né? Então tem a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio nas trocas. Essas três ordens que o Bert trouxe para a gente está influenciando o tempo todo nas nossas vidas, né? Então tudo que trava, que bloqueia, que não nos permite ir para frente, de alguma forma, né, que atrapalha nossos relacionamentos, de alguma forma está ligado em uma dessas três ordens, né? Isso. Então, Queira ou não, né? Assim como a lei da gravidade, essas três leis estão atuando nas nossas vidas. E a quer, gente não quer conhece. a gente saiba, conheça, entenda, sinta ou não, né, Gerlane? Exatamente. Elas estão o tempo todo atuando nas nossas vidas. Só que como a gente não conhece, né? Por isso que assim, que é uma acho que a causa maior que move, que faz com que a gente esteja aqui nessa live hoje é exatamente divulgar esses conhecimentos, né? Fazer com que mais pessoas percebam que essas leis existem, né? Elas foram testadas, comprovadas, né? Foram observadas, não foi inventado da cabeça do Bert, né? Então, elas foram observadas, elas o tempo todo estão atuando. Então, todos os problemas que a gente tem, né? Que a gente acha às vezes que é uma coisa, isso é minha, isso é, não sei, por que É que isso está acontecendo? Hã? preguiça, É né? preguiça, né? É, Uma então, dificuldade, meu chefe que é ruim, né? Meu marido aqui não faz as coisas que eu quero. Tudo isso tem muito a ver com essas três leis. E então tá bom. Então agora, já que nós demos aí uma clareada, uma introdução aí, uma clareada, né, para que as pessoas percebam aí que essas três leis existem, agora nós podemos compreender aí como que isso, uma delas atuou diretamente na sua história de vida aí, né, Germana? Pode continuar então. então vamos lá. Então, e aí eu comecei a perceber, né, que essa minha angústia, esse vazio que eu sentia, uma das coisas era esse meu pertencimento, né? Como eu saí de casa
da casa dos meus pais muito jovem, e aí era como se eu tivesse, assim, que viver sem eles, que excluísse eles da minha vida, porque agora eu, né, eu sou dona da minha vida, eu faço e aconteço. E racionalmente eu não entendia que eu podia mudar de cidade, que eu podia ter a minha própria vida e continuar pertencendo à minha família e continuar tendo os meus pais dentro de mim e dentro do meu coração, né, da minha vida, porque afinal eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. E isso não vai mudar nunca. Então, essa minha ânsia, né, de não entender isso, que eles estavam presentes na minha vida, que a minha família continua vivendo através de mim, foi assim, né? Tipo, acendeu uma luz. Eu, nossa, meu Deus! Eu fiquei maravilhada, né, com isso, de entender que eu não precisava também estar colado com eles fisicamente, né? Isso também eu acho que é muito importante, porque tem pessoas também que se mudam, né, de cidade, vão para outra cidade e fica com a saudade, fica com a vontade de voltar com essa e com esse cordão umbilical que permanece, né? Tem essa Nunca é questão. cortado, né? E que a gente, depois que a gente começa a compreender essas leis sistêmicas, a gente entende que não é preciso estar fisicamente Isso. grudado, É. presente o tempo Só todo. abrindo um parêntese aqui, Gerlane, o pertencimento, gente, essa lei do pertencimento, ela fala que todos, todo mundo tem o direito de pertencer. Você tem o direito de pertencer à sua família, independente, né, do que você seja, do que você faça, você tem o direito de pertencer. E esse pertencimento é como se tivesse um fio que ligasse a todos da família. Uhum. Então, eu estou ligada a meu pai, que está ligada à minha mãe, que está ligada aos meus avós, aos meus tios, está tudo interligado. E esse pertencimento, esse fio, é que permite, né, que a gente vá sabendo que não está desligado da família. Mas por a Uhum. gente não compreender isso, quando a gente muda de cidade, a gente tem aquela sensação que o fio se rompeu, né? Que eu Uhum. estou lá, que eu posso fazer o que eu quero, claro, pode fazer o que quer, mas assim, que eu não preciso mais dos meus pais, que eu não estou ligado a eles e tal. Mas só que o peso da família é muito grande, né? Uhum. Então, Uhum. você quer voltar para a sua família para se sentir pertencente, porque nós precisamos pertencer a algum lugar. Se você está na faculdade, você precisa pertencer, né, aos movimentos da faculdade. Se você está no seu trabalho, você tem um sentimento de pertencimento. Agora, o da família é muito mais forte. A família é a sua base, né? Então, a gente sai e tem a impressão de que a gente está solta no mundo. E é exatamente isso que você comentou, né, Gerlane? Sim. Que quando a gente entende que a gente pode ir para o mundo, para qualquer lugar, né, que a gente quiser, mas que a gente nunca vai deixar de pertencer àquele núcleo, a gente consegue ir de forma mais livre. Sim. Senão a gente fica o tempo todo querendo voltar, né? Exato. Porque a gente está vazio internamente, a gente está vazio dos nossos pais, vazio da nossa família, da nossa ancestralidade, né? Então a gente quer voltar, quer ficar no ninho. E tem outro aspecto também muito importante, né, com relação ao pertencimento, que é assim, às vezes a gente muda de cidade, como foi o meu caso. Eu mudei para fazer uma faculdade, para ter uma condição de vida melhor. E os meus pais ficaram lá, né? Minha mãe ficou lá. Minha mãe não teve essa mesma condição. Meu pai se formou, mas minha mãe não se formou. Então, às vezes, inconscientemente, você fala assim: poxa, se minha mãe não se formou, se minha mãe não prosperou, por que que eu vou prosperar, né? Por que que eu vou fazer diferente? Então, também por esse senso de pertencimento, você acaba se sabotando. Você Por tem, crueldade também, né? você tem condições de ter uma vida melhor, de ter um casamento bom, de ter um emprego bom, mas essa autossabotagem que está ligada ao pertencimento faz com que você não prospere, faz com que você não tenha um bom casamento, porque você, de alguma forma, né, dá um jeito de acabar com aquilo dali para se sentir pertencente à sua família. E isso também foi uma coisa assim que, né, que para mim foi muito importante saber disso. Entender que os meus pais têm o casamento deles, que é deles. E eu não tenho que
que por causa disso, achar que eu não posso ter um casamento diferente, né? Achar que o meu casamento tem que ser igual ao deles. Então, isso para mim também A Ana Laura foi. está dizendo aí que faz muito sentido. Ah, não é verdade? Só para você ter ideia, vamos responder aí para a Ana Laura, né? Só para você ter Uhum. ideia, Eita, os laços da família, né? E essa lealdade que a gente tem é tão forte, que muitas vezes você resolve sair, se acha, né, a maioral, não, vou sair, vou mudar de cidade, vou resolver a minha vida. Quando você chega lá, a sua lealdade é inconsciente, né? Isso, você não faz isso sabendo que você está fazendo, não. O seu inconsciente é que faz com que você tenha ações nesse sentido, né? Então, se você tem na sua família, por exemplo, vamos dizer que a sua família é uma família muito humilde, né? É uma família que não teve condições de prosperar. Vamos dizer financeiramente, um exemplo assim, que é bem claro, né? Vamos dizer que eles não tenham lá uma condição financeira muito boa, seu pai e sua mãe. Aí você resolve sair, procurar um outro emprego, aí você consegue um emprego bala, um emprego muito bom, onde você está ganhando muito, né, super bem lá, está dando tudo certo. Mas a sua lealdade é tão grande que no seu inconsciente você pensa assim: como que eu posso ganhar um valor desse se a minha mãe não ganha nem um terço disso? O meu pai não, nem durante 3 meses, 6 meses, o meu pai não ganha isso que eu recebo hoje. E exatamente. aí, o que que a gente faz? Isso que a Gerlane falou. A gente começa a se auto-sabotar. Você briga com o chefe, né? Você adoece para não ir no serviço. Até você vai dando um jeitinho, até você ser mandado embora. Para quê? Para você voltar na condição que a sua família tem. Isso é uma Exatamente. lealdade familiar e é muitíssimo forte, né, Gerlane? Então, você É. teve isso também na sua vida, Gerlane? Sim, sim. É só falar aqui que a Ana falou assim, é assustador, mas ao mesmo tempo muito verdadeiro. Mas É é isso, assustador. é É assustador. verdade. Você fala assim, meu Deus, mas como que pode isso, né? Como que eu vou viver agora com essa consciência, né? Como é que eu vou é, deixar tudo para trás? E aí entra a questão da boa e da má consciência também, né? Que a boa consciência é quando você faz tudo para pertencer ao seu sistema familiar. E a má consciência, né, pode parecer meio contraditório, né, mas é exatamente assim que o Bert Helling explicou para a gente, né? A má consciência é os chamados as ovelhas negras da família, né, que são aquelas que fazem diferente e que seguem mesmo assim o seu caminho, mas mesmo assim ainda pertence ao seu sistema familiar, porque todo mundo pode e tem o direito de fazer diferente. A gente não é obrigado a seguir os mesmos padrões do nosso sistema familiar. E isso não quer dizer que a gente não ame, isso não quer dizer que a Sim. gente não pertence ao nosso sistema familiar. Muito pelo contrário, eu acho um ato de amor incrível você honrar o seu sistema familiar, né? Olhar para trás e dizer: eu aceito, eu concordo com o destino de vocês, mas eu escolho fazer diferente também por vocês. É, Porque, Helenice, quantas pessoas do nosso sistema familiar não pôde fazer diferente? Eles até quiseram, mas não tentaram. pôde fazer diferente, né? Uhum. Quantas mulheres quiseram trabalhar, né? Quantas mulheres foram obrigadas a casar, o arrumadinho que tinha, né? Casaram por aquele jeitinho. Quantas mulheres? Então, nós trazemos todas essas memórias dentro de nós. E quando Sim. a gente faz diferente, para eles também é uma alegria para eles. A gente, tipo, quebrar esse padrão, né, do sistema familiar. Deixa eu ler aqui, José Neto falou assim, ó, tenho um laço muito grande com a minha família, mas já é a segunda vez que mudo de estado, mas nunca me senti com vontade de voltar. Saudade tenho, mas creio que cada pessoa tem que viver. É, exatamente, ela já está E com a consciência. essa boa consciência aí que a Gerlane acabou de dizer costuma ser um tiro no pé, né? É, Porque é, quando a gente faz as coisas nessa suposta boa consciência, a gente está, no fundo, indo contra aquilo que a gente realmente quer, mas fazendo para que a gente fique bem com a nossa família,
Porque às vezes é muito difícil, né, a gente poder ter tanta coisa boa, né? Ter tantas oportunidades, sabendo que o meu irmão não tem, sabendo que a minha mãe não tem, né? Então, para a gente ser assim, ter a consciência boa e ser a boazinha da história, a gente vai só se tolhendo, né? E se sabotando para a gente voltar atrás e ficar ali no mesmo esquema. Só que isso, o que que acontece? É igual a Gerlane falou, todos, se a gente pensar, todos os nossos ancestrais, né? A cada passo que eles deram, sempre tentando melhorar, né? Uhum. E a gente vai recebendo isso como herança genética, né? Você Isso. imagina quando chega na gente, que é a hora da gente, né? Tipo assim, agora eu vou dar um passo a mais. Em vez de dar um passo a mais para frente, eu vou voltar. Olha só, que é o que a gente Uhum. faz, né? Inconsciente, a gente se auto-sabota. Mas só que nisso, a gente está indo contra tudo o que os nossos ancestrais fizeram. Se você pensar no seu pai, apesar do seu pai ou sua mãe não ter tido todas essas oportunidades, o que eles mais querem é que a gente tenha oportunidade. É que a gente vá mesmo, e que a gente cresça e que a gente leve, né, toda a nossa ancestralidade com a gente como um passo para frente, não para trás, Exato. né? É tomar essa força que vem deles, honrar tudo o que eles passaram até que a vida chegasse até nós e que a gente possa sim fazer diferente. Às vezes a gente tem um potencial incrível, mas a gente É, não usa. Por causa disso que a gente acabou de falar, de estar se sabotando, da boa consciência, porque quer permanecer naquele lugar. Mas aí não é todo mundo que tem essa consciência, né, das leis sistêmicas e da é, constelação. E foi justamente aí, quando eu conheci as constelações, quando eu pude ter essa consciência, que eu comecei a mudar, que eu comecei a enxergar. E a coisa mais incrível, Helenice, disso tudo é que a minha relação com a minha família mudou também consideravelmente, porque eu já não carregava mais aquele peso, né? Porque eu já uhum, não ficava mais longe deles com aquele peso, me sentindo que eu estava traindo, né? Às vezes a gente sente que está traindo os nossos é, pais, os nossos antepassados. E aquilo, para mim, como algumas pessoas falaram aí, foi libertador. E aí foi quando eu pude assim tomar um fôlego de vida, né? Foi quando eu pude enxergar a minha vida de forma diferente. E também uhum, não foi fácil, é um processo, né? A gente tem que é, falar também que às vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer uma constelação e como um eu passe de sei, mágica, é, amanhã meus problemas estão todos resolvidos e não é. É é, processo, é todo dia, porque inclusive hoje, muitas vezes, se eu não me vigiar, eu me pego repetindo coisas de antes, né? Então, uhum, é um processo de todo dia você tá vigiando. É o ditado que diz, vigiar e orar, né? vigiar e orar. Porque não é fácil, é processo, mas eu digo a vocês que vale muito a pena, porque aquele meu vazio, aquela minha inquietação está passando. Está, estou voltando para o meu lugar. Eu, né, Uhum. depois eu saí da Força Aérea, eu estou trabalhando com as constelações e eu estou voltando para o meu feminino também, coisa que o Resgatando, né? masculino estava muito elevado na minha vida. E aí, com esse masculino tão elevado, eu não conseguia olhar para o. Casei de novo, inclusive, né? Depois disso tudo. Mudei também novamente de outras cidades, mas aí foram movimentos que foram feitos em virtude também dessa minha mudança de postura, de vida. Uhum. E hoje eu me encontro numa condição totalmente diferente. Hoje eu posso olhar para o meu marido e enxergar ele como meu marido e não como meu pai. E não com aquela expectativa de que ele ia me dar, né, aquilo que eu precisava. Tem até um livro que é o do Juan Garrida Bacardi, não sei se você conhece, que Uhum. é Onde Estão as Moedas, que ele fala muito disso, né? Que uma pessoa teve um sonho
onde ele recebia essas moedas dos pais, mas que ele não quis, né? Ele não quis, de cara, ele não quis essas moedas porque achou que não era suficiente para ele. E aí ele saiu na vida, né? E aí ele casou e pensou, a minha mulher vai me dar o que eu quero. E aí, com o tempo, ele sentia aquele vazio dentro da mesma forma e a mulher engravidou. Aí ele pensou, o meu filho vai me dar aquela, e de novo não foi. E aí ele foi colocando, né, essas expectativas nas pessoas, no trabalho, até que um dia também ele resolveu ir para uma terapia e o psicólogo fez com que ele pensasse: você já recebeu o que você queria. E aí ele teve a consciência de que aquelas moedas que os pais dele tinham dado, era o suficiente. Era aquilo que precisava. Então, quando a gente não recebe essas moedas, né, que é a vida que nós recebemos dos nossos pais, a gente vive assim, buscando, querendo encontrar essas moedas em todos os lugares e realmente não tem paz. Não tem paz porque ninguém vai poder te dar aquilo que os nossos pais nos deram, né? Que também, independente de qualquer coisa, né? Tem muita gente que não conheceu o pai, não conheceu a mãe, mas é você tomar essa força, porque eles te deram a vida. Eles disseram sim para você, né, Lenice? Agora, você falou uma coisa interessante, que eu percebo muito isso. As mulheres, muitas vezes, saem, né, da sua cidade natal, elas, às vezes até vão para outro país, muito em função do marido, né? Porque o marido, às vezes, recebe uma proposta, né, que é o mais normal, o mais comum, é que a mulher deixa, né, deixa suas coisas e vai acompanhar o marido. Mas, internamente, a mulher sempre pensa assim, tá chegando lá, o meu marido, né, é a história que você contou aí, o meu marido vai dar um jeito de fazer as coisas lá para eu me sentir bem. O meu marido me trouxe para essa cidade, então ele tem que se virar para me fazer feliz, né? E aí a gente segue naquela, né? Jogando para o outro, Uhum. buscando no outro uma coisa que não está fora, Não. né? Uma coisa que está interno. E esse vazio, né? Hoje a gente já tem uma visão mais ampliada, né, Uhum. Gerlane? Que esse vazio não está no marido, não está na cidade, né? Não está nas coisas que a gente quer. O nosso vazio está atrás, Uhum. né? Ele não está fora, ele está internamente, mas ligado à nossa ancestralidade, aos nossos pais. Isso. Se eu tenho problemas, né, relacionados lá com o meu pai ou com a minha mãe, é isso que vai me travar, me impedir muitas vezes de seguir, né, de forma leve, de forma tranquila e realmente, assim, fazer com que a vida tenha fluidez, né? Igual você chegou nesse ponto agora que você está percebendo que a sua vida agora está fluindo, né? Fluir não quer dizer que você tenha sucesso, que você esteja bem 100%. É um Não. processo, né? Mas tudo vai caminhando. Você não tem aquela sensação mais de que a sua vida está travada, Sim, sim. né? E É, se tiver essa sensação de estar travada, você sabe que ali naquele ponto, você sabe que tem alguma coisa por trás, né? E sempre por baixo ali tem alguma coisa que você vai precisar olhar com mais cuidado. sim. Então, isso eu acho que é assim, é uma dificuldade muito grande das mulheres, é sempre achar que a questão está no outro, que o outro tem que fazer para que ela seja feliz. Então, a gente É, precisa, né, se autorresponsabilizar mesmo, correr atrás e buscar entender, né? O que está acontecendo isso? E e o muitas vezes, nessa falta, né, nessa falta dos pais e tudo, a pessoa muda de cidade e aí o relacionamento começa a ir para o buraco. E aí a Uhum. pessoa começa a pensar, gente, mas eu mudei e tudo deu errado, e aí por isso, né, meu marido está distante, meu marido trabalha muito, ele faz isso, faz aquilo, e sempre culpando as outras coisas. Mas o problema do relacionamento dela, muitas vezes, não está no relacionamento atual, né? O Exatamente. problema dela vai estar lá atrás, no relacionamento dela com os pais, do que ela Uhum. viu, do que ela traz, né? Então, também da ancestralidade. Você também passou por algo nesse sentido, Gerlane? Sim, né? Porque aí eu queria que o meu marido me desse aquilo que faltava eu receber dos meus pais, né?
E Uhum. eu cobrava isso dele inconscientemente, né? Não era Sim. racionalmente, inconscientemente. E o que acontece? As relações vão ficando pesadas, porque o marido Uhum. não vai conseguir te dar aquilo que você quer, né? Aquilo. E Uhum. aí vai desequilibrando também a troca, né? Porque Ele o também tem marido, as questões dele, né? As ele dificuldades também, dele, né? exatamente. Ele também tem as questões dele, né? E aí entra também, Helenice, a terceira ordem, né? Que é a relação do equilíbrio de troca, né? Sim. Se eu cobro muito do meu marido aquilo que ele não pode me dar, ele vai se sentir pressionado. E o que acontece? Ele vai querer sair da relação. Com Por isso certeza. que muitos casamentos se acabam, né? Porque é um Uhum. peso, é uma cobrança excessiva que ele não consegue te dar. E a mulher, é como você disse, ela se acha assim, né, de vítima. Ela faz, nossa, mas eu dei tudo. Eu mudei, eu abandonei a minha vida e ele faz isso comigo. Mas às vezes é isso, a relação está desequilibrada, porque você está Uhum. cobrando uma coisa que ele não pode te dar, É. né? O equilíbrio de troca, gente, só abrindo um parênteses aí, essa lei fala que tudo tem que estar equilibrado, né? Todos os nossos relacionamentos só dá certo, só flui através das trocas. E tem trocas que podem ser por mais, como tem trocas que podem ser por menos, né? Um exemplo, quando você faz alguma coisa para o seu parceiro, alguma coisa que lhe agrade, né? Que ele sinta, poxa, ela me ama mesmo, ela fez isso e tal. Então, o parceiro tem vontade de fazer algo a mais, né? Uhum. Então, ele vai trocar, ele vai também dar alguma coisa para a mulher, né? Com um pouquinho a mais, porque ele se sentiu tão bem com isso. E o que que isso faz? Que o relacionamento sempre cresça, né? Porque aí a mulher também gosta daquilo que aconteceu, do jeito que foi feito, se sentiu valorizada e quer também valorizar o parceiro. Faz alguma coisa a mais. E as trocas vão fluindo Não dessa sei que. forma, né? E Para o mais. acontece. Agora, o contrário também é verdadeiro, né? É, Se começa a ter cobrança demais, briga demais, um fere o outro, né? O outro também vai querer ferir mais ainda. E aí, em vez do relacionamento crescer, o relacionamento tende a, a acabar, né? Também aí para o menos, né? Em vez de ir para o mais, o relacionamento vai para o menos. E essas trocas servem para todos os relacionamentos, né? Para o relacionamento de amizade, né? Para o relacionamento... Só não serve exatamente para o relacionamento com os pais, né? porque a gente nunca vai poder retribuir a vida, né, que eles nos É. deram. E Essa acontece, visão da constelação é muito bacana, né? É muito ampla e abre sim, muito a nossa mente com relação a isso. e acontece também o inverso, né, Lenice? O marido também, né, quando muda de cidade e traz a mulher junto, ele se sente na obrigação Uhum. de dar mais suporte àquela mulher, né? Aí o que acontece? Ele pode também dar a mais, ele pode Uhum. querer se sentir o pai daquela mulher. E aí, inconscientemente, ela vai pensar assim: poxa, mas eu já tenho pai. Eu não preciso dele como pai. E aí o que acontece? Essa mulher também vai querer sair dessa relação. Então, essa relação aí, né, dessa mudança de cidade de casais, é preciso estar bem atento para que essa relação não fique desequilibrada dessa forma, né, que eu falei. Aí Porque quando. Oi? é verdade, a gente olha mais para o outro ao invés de olhar para dentro de nós. É isso que acontece, né? Que a culpa nunca é do outro. A gente precisa olhar para dentro de nós, né? Porque a gente sempre. Nós já acostumamos, né, a julgar. Sempre achar que é o outro que fez alguma coisa com a gente. Né? Uhum. E se a gente sempre tem que partir de quê? Que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? Se você colocar que todos os problemas que acontecem hoje, ao invés de você pensar que o problema está no outro, se você de cara você pensar assim, o que é que eu estou fazendo que está contribuindo com esse problema? Uhum. Né? O que é que eu fiz? Se você sempre se colocar em primeiro lugar, você consegue caminhar mais rapidamente na solução. Porque quando a Isso. gente joga para o outro, a gente, né, tipo assim, você tira a sua responsabilidade, você tira o seu da reta, e ao jogar para o outro, você deixa para lá, né? Você não, nem vai pensar naquilo mais, porque o problema está no outro. Quando, Sim, na verdade, a gente tem que começar
começar pela gente, né? Outra coisa que eu queria comentar e acrescentando o que você falou, Gerlane, é que essa Uhum. questão de muitas vezes ou o marido, né, ou a mulher querer dar muito, né, o parceiro se sente em dívida. Isso acontece também com relação de amizade. Muitas vezes a pessoa muda de cidade e faz lá um novo amigo, naquela ânsia, né, de suprir aquele vazio, ela quer Uhum. só fazer para aquele amigo. Aí eu É. sempre dando, sempre dando, sempre dando. Isso faz também com que as amizades, elas não tenham segmento. Aquela pessoa, a outra pessoa se sente sufocada, né? Porque Ela o vai. outro está sempre ali de cima, sempre querendo dar as coisas, sempre querendo fazer, né? É mais ou menos a mesma questão do relacionamento. E uma pessoa em dívida, quem é que gosta de ter dívida com o outro? Né? Ninguém se sente bem sabendo que você está em dívida com alguém, né? Uhum. Então, o que que acontece? Se a pessoa não permite que o outro também dê em troca, né? Ela só dá, ela não permite que o outro, né? Então, quando o outro percebe assim, eu não consigo contribuir com ela, eu não consigo trocar, e o que ela faz é tanto que eu não consigo, a minha dívida é tão alta com ela que eu não vou conseguir nunca pagar uma dívida como essa. Então, o que que a pessoa faz? Isso serve tanto para amizade quanto para na relacionamento de casal, né? A pessoa sai. É por isso que muitas vezes acontecem tantas separações, tanto, né, tantos divórcios, a pessoa não entende, traição, por que que, né, que o meu Uhum. marido me traiu, né? Mas é exatamente nesse desequilíbrio aí que acontece, né, nas trocas. É. E a amizade é uma coisa que é muito importante quando a mulher muda de cidade, Uhum. né? Porque, de Sim. certa forma, ela perde aquele apoio. Quando ela está na cidade dela, né, qualquer coisa ela está ali, conversa com um, conversa com o outro, tem um apoio maior, né? Quando ela muda de cidade, ela perde esse apoio. E muitas mulheres têm dificuldades em fazer amizades, né? Uhum. Então, um ponto aí que você falou é exatamente isso. A mulher quer sempre, às vezes, dar mais, dar muito nessa amizade. E aí, Compensar, né? Às vezes ela faz isso para compensar, mas ela acha achando, que aquilo vai ajudar, quando na né? verdade ela está só afastando a pessoa, né? Achando que fazendo muito, que aquela pessoa vai gostar dela, que vai estar sempre ali, né, conversando com ela, é um apoio. E o que acontece é o contrário, É. exatamente o contrário, porque E aí ela dá começa muito. a bola de neve, né? Porque você já está se sentindo mal, você já está com aquele vazio dentro de você. E as pessoas vão se afastando de você, aí você começa a culpar, né? A cidade. Ah, isso é essa cidade que não presta, é esse As lugar. pessoas, né, que a cultura, o pessoal é assim, eles são muito fechados, É. né? É Uhum. difícil da gente fazer amizade aqui nessa cidade, né? Isso. Mas a pessoa às vezes não consegue chegar nesse ponto. E uma outra coisa também é a questão da postura. Sim. Porque a postura interna, né, a postura que a gente tem perante aos outros é perceptível, né? A Uhum. outra pessoa, antes da gente abrir a boca para falar, a pessoa já percebe a postura com que a gente vai falar. Então, Isso. muitas vezes, isso eu já vi acontecer também, mulheres, por exemplo, que saem da capital e vão para o interior, vão morar no interior, né? Porque acontece, às vezes, do marido, né, ser relocado, né, e vai Uhum. para uma outra cidadezinha pequena. Então, quando Uhum. você chega numa cidade pequena, é completamente diferente, né? É completamente diferente do que você estar numa capital. Então, são Uhum. pessoas mais simples, né? Pessoas que têm um jeitinho ali, todo dia estão ali fazendo a mesma coisa. E a Uhum. mulher chega numa postura, muitas vezes, tipo assim, né? Se achando melhor por E ter tido arrogância. de arrogância, por ter tido mais oportunidades, né, na capital, por conhecer mais coisas que às vezes, né? Às vezes a pessoa é tão simples que ela nem tem muito conhecimento, né, sobre Uhum. como funciona uma cidade grande e tal. Mas a mulher chega numa postura assim tão, né, se sentindo a tal, e a pessoa percebe e foge. Com quem é que vai querer conviver com uma pessoa que você chega perto dela e você percebe que ela está até te olhando assim, tipo assim, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que muitas vezes também a pessoa não percebe. A postura interna faz muita diferença, né? Quando você quer manter um relacionamento. Não tem humildade, né? Não tem humildade, né? Então, isso aí parte do equilíbrio também. Até na sua postura, você tem que ter uma postura equilibrada, uma postura de humildade, uma postura de gentileza, uma postura de estar aberta a entender, né? Como que é o funcionamento daquela cidade,
né? Como que é. Eu mesmo morei numa cidade do interior, que às 5 horas, 5 e meia da tarde, todo o comércio fechava, supermercado fechava. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um jantar à noite, um jantar diferente, precisasse de alguma, sabe, de algum, algum alimento, Ingrediente. alguma coisa diferente, eu não tinha Uhum. como mais. Eu não tinha onde buscar. Então, se eu quisesse preparar alguma coisa, eu já sabia que eu teria que preparar um dia antes ou durante o dia, porque à noite eu não tinha onde buscar. Então, dependendo até, olha pra você ver, uma coisa tão simples, né? Mas se eu tiver, gente, mas que absurdo acontecer isso, isso não pode, na capital, 20, o comércio fica 24 horas aberto. Isso aqui é coisa de, né? Coisa de interior, coisa, sabe, aquele julgamento, né? Aquela coisa, isso tudo afasta também as pessoas. É uma postura de arrogância, uma postura de você achar que por estar, né, numa cidade grande, você é melhor ou tem situações, né, melhores do que quem está no interior. Caiu, Gelane? Uhum. Foi, deu, eu coloquei agora o carregador, mas já voltou. Você ouviu? Você me ouviu? Ouvi você falando Né? do. Então, essa postura, eu acho que a postura também é uma coisa que as pessoas que mudam precisam estar observando, né? Porque a gente não é melhor que ninguém, né? A gente sempre está aí no mesmo nível, né? Cada um com as suas experiências, né? Cada um com a sua. É É, uma coisa exatamente. importante. E eu, né, assim, apesar disso tudo, dessas angústias todas que eu vivi, eu fiz bastante amigos, né, por onde eu passei. Hoje eu tenho amigos em todos os lugares onde eu morei. E é tão bom, né, também tem esse outro lado, né, o lado bom dessas mudanças todas. E também é importante a gente ressaltar que muitas vezes a gente muda de cidade e só muda realmente por causa desse movimento que a gente fez. Talvez se a gente permanecesse, né, na mesma cidade, a gente nunca ia se mexer algumas Para coisas entender, né? Para para entender aquilo que a entender gente sente, porque né? então às vezes a gente fica morando anos na mesma cidade, passa também por todas essas Isso. questões, né, que a gente falou aqui tudo, mas acha que é normal, que está tudo certo, que é daquela forma, que é um momento e que vai passar, e continua vivendo esse ciclo vicioso, né, de Você continuar falou uma repetindo. coisa Você falou uma coisa muito importante, porque é isso que a gente está falando aqui, apesar de a gente estar focando, né, na mulher que vai para outra cidade, mas isso acontece sim com qualquer mulher, independente se Qualquer, ela saiu da cidade ou não, né? sim, Todas sim. essas questões podem sim estar ali atrapalhando a vida dela, bloqueando, ela sentindo que ela está travada ali, mas ela não consegue nem dar um passo para sair da cidade, Isso, né? exatamente. Não Ela que está fosse. tão presa que ela não tem força para sair. E muitas vezes acha que é normal, que eu acho que é o pior, porque ela ainda não ampliou a consciência para entender que isso não é normal. Nós não nascemos para ficar grudadas em algum lugar e infelizes, né? E ter uma vida pesada, uma vida sofrida, aquela vida de mesmice. A gente não nasceu para isso, né? A gente está aqui para evoluir, sempre evoluir, e buscar coisas novas, né?